Queridos irmãos, queridas irmãs, no dia 12 de outubro de 2006, portanto, há 14 anos atrás, morria um jovem cuja vida foi breve, mas extraordinária. Trata-se de Carlos Acutis, esse jovem de apenas 15 anos, que faleceu de leucemia no dia 12 de outubro de 2006 e que ontem foi declarado beato, ou seja, a Igreja o reconheceu pelo seu exemplo de santidade e o propôs não somente como modelo, mas também como intercessor no céu. E a figura desse jovem santo moderno, o Papa hoje, quando fazia a oração no meio-dia do Ângelus, comentando a sua beatificação ontem, dizia que é o primeiro beato millennial, porque é dessa geração dos millennials, dos que nasceram após o ano 2000, e ele que também já é considerado o padroeiro da internet, porque se dedicou ao apostolado virtual, foi uma pessoa que se destacou pelo seu amor à Eucaristia. De fato, isso é muito interessante. Seus pais, que não tinham prática religiosa, porém o haviam batizado talvez mais por tradição do que qualquer outra coisa, acabaram eles se aproximando da igreja porque o filho, desde muito jovem, já com 6 anos, manifestava o desejo, apesar de não ter um exemplo em casa, de receber a Eucaristia. Ao ponto que quando tinha 7 anos, pediu ao bispo de Milão autorização para receber a Eucaristia antes da idade habitual que se fazia naquela diocese. Mas o que eu hoje gostaria aqui de propor, usando o exemplo desse novo beato, Carlos Acutis, e sobretudo ligando, porque evidentemente se estou trazendo aqui esse exemplo, é porque vai nos ajudar a entender melhor as leituras de hoje, é algo que ele disse pouco antes de morrer, quando já sabia que não havia muito mais o que fazer, a leucemia já praticamente lhe estava consumindo e era inevitável a sua morte próxima. E alguém então lhe perguntou se ele não estava triste de morrer tão jovem. E a resposta dele foi algo que realmente deixou os que escutavam impressionados e que também a nós certamente há de deixar impressionados e deve sobretudo nos fazer refletir. Disse o beato Carlos Acutis: não, eu não estou triste por morrer jovem, porque eu aproveitei cada instante da minha vida, porque procurei sempre agradar a Deus. E aproveitar a vida é justamente agradar a Deus. E não agradar a Deus significa desperdiçar a vida. Essa ideia, queridos irmãos, queridas irmãs, de que o que realmente vale a pena, o que nos faz alcançar a plenitude, é estar junto com Deus. E, como eu disse, isso pode nos ajudar um pouco, essa ideia, a entender melhor as leituras de hoje, começando pelo Evangelho que escutamos e que falava dessa parábola que Jesus contou de um rei que deu uma festa de casamento para o seu filho e chamou os convidados quando a festa já estava pronta. E o que aconteceu? Em primeiro lugar, os primeiros convidados desprezaram o convite, estavam mais preocupados com seus afazeres mundanos. Depois, quando o proprietário, o rei, percebeu que não iam vir à festa aqueles que tinham sido em primeiro lugar convidados, mandou os seus empregados que fossem pelas encruzilhadas. A palavra grega, mais do que encruzilhada, fala dos fins de caminho, ou seja, para onde alguém já não podia mais avançar e vai para esses finais de caminho onde as pessoas estavam já sem saber o que fazer e chama para a festa bons e maus, sem fazer distinção.
Interessante, queridos irmãos, queridas irmãs, que aqui, evidentemente, Jesus se referia ao reino de Deus, como ele explicitamente, aliás, fala, e que essa oferta que Deus faz de participar da sua festa, de participar da sua própria vida. E, da mesma maneira, e isso era o que Jesus tinha em primeiro lugar em vista, que o povo para quem Deus enviou o seu próprio Filho, o povo hebreu, desprezou o convite que Deus fazia através de Jesus Cristo, e esse então foi pelas encruzilhadas até os pagãos para convidá-los. Mas essa imagem também pode nos falar agora, porque, queridos irmãos, queridas irmãs, também nós podemos fazer como aqueles primeiros convidados, ignorando o convite de Deus, estando mais ocupados com os nossos afazeres mundanos. Porque pode parecer que o convite de Deus é algo que, na minha existência concreta, aqui e agora, não faz diferença nenhuma. Eu já tenho a minha vida bem organizada, eu aproveito, ou penso que aproveito a vida porque eu posso viajar. Bom, agora com o coronavírus não, mas enfim, né, quando passa essa história, como antes fazia, posso viajar, posso comer em bons restaurantes, posso aproveitar a vida, sobretudo se tem uma boa condição financeira. Ou ainda, né, eu não tenho tempo para Deus porque eu quero alcançar essas coisas, então eu tenho que me dedicar loucamente ao trabalho para que depois eu possa gozar da vida. E aqui está, queridos irmãos, queridas irmãs, o primeiro erro. Porque a festa que Deus nos oferece não é simplesmente uma festa que equivale aos prazeres mundanos dessa vida, por mais lícitos que eles possam ser. Não estou dizendo que nós não podemos almejar essas realidades. O que eu estou dizendo é que essas realidades não podem ocupar e não são capazes de ocupar o lugar de Deus. Se olhamos a primeira leitura de hoje, que também fala de um convite, Isaías, no capítulo 25, diz que no monte do Senhor está preparado um grande banquete, com iguarias sem nada parecido. E diz que neste monte, onde está esse banquete, Deus quebrou a cadeia, as correntes que deixavam os povos submetidos. Que corrente era essa? A morte. Isaías fala explicitamente: Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. E é disso que se trata. A festa que Deus nos chama, queridos irmãos, queridas irmãs, é a única festa que dura para sempre. Todas as demais festas desse mundo, por melhores que elas podem ser, elas terminam. Por mais maravilhosa que seja uma viagem, por mais maravilhoso que seja um banquete aqui na terra, por mais maravilhosas que sejam as experiências que nós podemos fazer aqui nesta vida, elas acabam, não duram para sempre. E essa é a festa que Deus oferece a mim e a você hoje, a festa da eternidade. Que vale a pena, sim, às vezes, sacrificar um pouquinho das festas aqui na terra para poder aproveitar eternamente essa festa que não tem fim. E por isso a gente tem que refletir quais são as minhas prioridades. Será que é realmente Deus? Ou será que são as coisas aqui da terra? Por outro lado, sempre seguindo na parábola de hoje, quando os empregados vão pelas encruzilhadas, chamam bons e maus. E aqui também algo que há de nos encher sempre de esperança e consolação. Deus chama a todos sem exceção. Por pior que eu possa ser, por mais que a minha consciência me acuse no meu passado de pecados horrorosos, eu não estou excluído da festa. Porém, há uma condição, queridos irmãos, queridas irmãs. E vemos na cena seguinte, sempre na mesma parábola, quando o rei vai encontrar os convidados e eis que encontra um que não estava com o traje de festa. Nem poderia dizer, bom, mas o rei também não podia pretender que todos tivessem o traje de festa. Afinal de contas, muitos foram convidados em cima da hora. Eles estavam nas encruzilhadas, nos finais do caminho. Como é que eles podiam estar com o traje de festa? E aqui está algo que é importante nós entendermos, né, dessas nuances da parábola, sobretudo no contexto da cultura de Jesus daquela época,
que quando havia essas grandes festas, os convidados, justamente sabendo que nem todos podiam ter um traje adequado, era se oferecido a cada um quando entrava uma espécie de manto. E esse era o traje da festa. Assim sendo, aquele homem que não estava com o traje, não estava sem traje porque não tinha o traje, mas porque desprezou. E aqui uma lição. Deus nos chama à festa e nos faz capazes de estar nessa festa com o batismo, porque o símbolo ou a simbologia do traje da festa é essa realidade que nós recebemos ao sermos batizados, que fazemos parte do povo de Deus, nos convertemos em filhos de Deus, nos revestimos de Cristo, como vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4. E há também a possibilidade de que eu despreze isso, de que ache que eu posso alcançar a festa suprema pelas minhas próprias forças, que eu sou bom o suficiente para merecer a vida eterna simplesmente pelo meu próprio esforço. E isso é um erro, porque participar da festa, participar da felicidade plena é sempre um dom gratuito de Deus. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que é exemplo desse beato Carlos Acutis, sabemos nós também aproveitar a vida agradando a Deus. O que significa agradar a Deus? Acolhendo esse traje que Ele nos dá, acolhendo o convite que nos faz para participar da festa. E atenção, a festa que Deus nos convida não é para que estejamos como convidados estranhos, mas Ele nos faz seus filhos, ou seja, a festa é para nós, para mim e para você. E, se bem é verdade que nesse trajeto nós temos sim, às vezes, que fazer pequenos sacrifícios, temos sim que saber fazer renúncias para priorizar Deus, que às vezes é difícil, lembremos de que Deus sempre vai nos fortalecer. São Paulo falou disso também na segunda leitura da carta aos Filipenses, quando disse: tudo posso naquele que me dá força. E isso deve ser para nós quase que um refrão diante das dificuldades. Tudo posso naquele que me dá forças. E por que isso? O Salmo vai continuar nessa mesma ideia. Porque o Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma. Assim sendo, que nós possamos, como dizia o refrão do Salmo, habitar na casa do Senhor eternamente, subindo ao monte como Isaías propunha. E que monte é esse? A igreja. Porque é na igreja que nós começamos a participar dessa festa, a Eucaristia, que como Carlos Acutis, que ele que foi um verdadeiro apóstolo e um grande amante da Eucaristia, que nós também possamos sê-lo. E assim, recebendo o corpo do Senhor ressuscitado, experimentemos já agora a força da sua ressurreição e assim, essa festa que estamos chamados a experimentar até o infinito, possa não ser simplesmente uma realidade longínqua, mas algo que aqui e agora eu já começo a experimentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.